E vem comigo que eu quero te contar uma história típica de como seria a bipolaridade quando não tratada corretamente. Primeira coisa, você precisa saber que você não está sozinho. A primeira crise que alguém com bipolaridade passa, crise existencial, caso você queira chamar assim, é pensar o que sou eu e o que é doença. Essa é a segunda crise. A primeira crise é pensar, aceitar o diagnóstico da bipolaridade. Não é algo fácil a pessoa aceitar o diagnóstico da bipolaridade, porque muitas vezes as pessoas têm interpretações erradas do que é ser bipolar, do que é ter transtorno bipolar, do que é ter bipolaridade. As pessoas têm uma visão equivocada. Quantas vezes você já não ouviu, bipolar é coisa de louco, essa pessoa tem isso, aquilo, coisas faladas por pessoas que são ignorantes no sentido de desconhecer as informações. Bipolar pode levar a vida normal, cuidar da sua família, ter emprego, ser uma pessoa produtiva, estudar, ter filhos, criar seus filhos, cuidar da sua família. Não existe nenhum impeditivo nisso e para isso que a gente trabalha para que a pessoa esteja estável. Só que a primeira crise que a pessoa vai passar na vida, a primeira crise existencial é a aceitação do diagnóstico. Isso não é fácil e muita gente já viveu este dilema. Conta aí nos comentários para mim se você já viveu esse dilema de aceitar o diagnóstico, de fazer as pazes com o diagnóstico, como eu costumo dizer. Conta aí se você teve essa crise existencial ou não. Quando recebeu o diagnóstico, de aceitar ou não esse diagnóstico. É super comum. Depois que a pessoa faz as pazes com o diagnóstico dela, tem um segundo momento crucial e dificílimo, que é quando a pessoa começa a se questionar o que sou eu e o que são os sintomas. Porque quais são os sintomas e as apresentações possíveis na bipolaridade? São alterações de emoções, pensamentos e comportamentos. Não tem nada que seja sintoma na bipolaridade que eu não possa resumir dessa maneira. É uma alteração no pensamento, uma alteração na emoção e uma alteração no comportamento da pessoa. Então é natural que a pessoa vai entrar numa segunda crise existencial, que é o quê? O que sou eu e o que são os meus sintomas? Onde que para uma coisa e onde começa a outra? Tudo isso, o conhecimento adequado, o conhecimento correto, consegue esclarecer e colocar nos lugares. Mas, sem dúvida alguma, não existe fazer as pazes com o diagnóstico e viver bem. Não existe atravessar essas crises existenciais e achar as próprias respostas são individuais também, personalizadas, sem ter o conhecimento. Mais uma vez, conhecimento salva. E como é a jornada de alguém que tem bipolaridade? Primeira coisa, a gente precisa pensar qual a idade que se iniciam os sintomas da bipolaridade. É mais cedo do que muita gente pensa. A primeira faixa etária, já anota aí no seu caderno, a primeira faixa etária mais comum de iniciarem-se os sintomas da bipolaridade está entre 15 e 19 anos. A segunda faixa mais comum é entre 20 e 25 anos. Logo de cara você vê que a bipolaridade, na maioria das vezes, surge no fim da adolescência e início da idade adulta. Maravilha, você já sabe dessa informação agora. A maioria dos bipolares vai iniciar os sintomas na faixa etária entre 15 e 25 anos de idade. Porém, anota esse detalhe aí. Grave esse detalhe. A bipolaridade pode se iniciar em qualquer momento da vida. Simplesmente entre 15 e 25 anos é a faixa etária mais comum, sendo que até 30 anos de idade, 70% de todas as pessoas abriram um quadro de bipolaridade. Ou seja, é algo que na maioria das vezes vai iniciar em pessoas jovens.
Compreendido esse primeiro passo, vem comigo para a gente compreender uma segunda questão. Uma segunda questão é: a maioria das pessoas começam o quadro não por aquela fase de ativação, de mania, de hipomania, mas sim pela depressão. Anota isso, depressão é, em 70% dos casos, o primeiro episódio do bipolar. Então, se você pegar todas as pessoas que são bipolares diagnosticadas no Brasil, você verá que a maioria delas começaram os sintomas antes dos 30 anos de idade, 70%, e a maioria delas iniciaram com depressão. Só depois que veio a surgir uma fase de ativação, hipomania ou mania. Então, essa é a primeira questão, esse é o primeiro quadro. Mas olha só, se a pessoa recebe diagnóstico de bipolaridade, isso não costuma vir rapidamente. Pelo contrário, isso costuma demorar cerca de 10 anos na pessoa que tem transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais óbvio. Observa que eu não estou falando mais grave, eu estou falando mais óbvio. Na pessoa que tem bipolaridade tipo 2, esse tempo ainda é maior. Entre o início dos sintomas e receber o diagnóstico correto, nós estamos falando de 13 e alguns estudos falam até 18 anos de média. É um absurdo completo se você for pensar. Olha isso, 9 anos para receber diagnóstico na bipolaridade tipo 1, 13 a 18 anos para receber o diagnóstico na bipolaridade tipo 2. Vamos ver se isso é verdade? Coloca nos comentários aí para mim quanto tempo demorou para você receber o diagnóstico correto.